No Hora Extra desta semana, você vai saber o que muda no seguro-desemprego. Dominar a norma culta da língua portuguesa está se tornando cada vez mais importante para profissionais de todas as áreas. E no bloco de entrevistas, a psicóloga e psicanalista Kátia Macedo fala sobre o mundo do trabalho e seus desafios, com enfoque na abordagem da clínica psicodinâmica do trabalho. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai saber o que muda no seguro-desemprego. Dominar a norma culta da língua portuguesa está se tornando cada vez mais importante para profissionais de todas as áreas. E no bloco de entrevistas, a psicóloga e psicanalista Kátia Macedo fala sobre o mundo do trabalho e seus desafios, com enfoque na abordagem da clínica psicodinâmica do trabalho. O Hora Extra está começando agora. Dominar a língua culta da norma portuguesa está se tornando cada vez mais importante para profissionais de todas as áreas. Quem domina bem a língua portuguesa? Com essa pergunta, fomos para as ruas de Goiânia e a resposta é quase sempre a mesma. Você é bom na língua portuguesa? Não, Por quê? porque eu não cheguei a estudar. Eu também não concluí o segundo grau, não especifiquei melhor também. Eu não me considero um cara que fala bem e que pronuncia o português corretamente. Essa dificuldade vem lá de trás. E a gente não tem o hábito de ler. Se você tem o hábito de ler, você melhora também. Às vezes muda algumas regras e a gente não está a par e dá problema. Se o povo está tão fraco no português, é claro, os erros aparecem. Nós vai. Falar nós vai, né? Aí, ó, pai, mas é nós vai, não é nós vamos. Eu, tá bom. Falar bem, escrever corretamente e saber interpretar um texto ainda é um desafio para muitos brasileiros. No Enem do ano passado, mais de 500 mil candidatos zeraram a prova de redação e a maioria teve nota igual ou menor que 6. Essa dificuldade em dominar a língua portuguesa fecha as portas para entrar na universidade e mais tarde para conseguir um bom emprego. Hoje o ambiente corporativo quer profissionais qualificados. Gramaticalmente falando, as empresas querem sujeitos com muitos predicativos, que saibam principalmente conjugar um dos verbos mais importantes da linguagem empresarial, o verbo comunicar. Se a capacidade de comunicação é essencial em qualquer área do mercado, imagina para essa associação católica que gerencia várias mídias. Na rádio, por exemplo, todo dia tem programas religiosos e jornalísticos. Quem trabalha aqui tem que ser bom no português. Então você liga pra gente 6235069800, entra lá também na nossa fanpage, tá bom? E para a equipe ficar bem afiada, a empresa resolveu pagar um curso de língua portuguesa para 15 funcionários. A gente percebe a importância, da língua portuguesa no nosso dia a dia. Às vezes os colaboradores têm muitas dúvidas, tanto na parte escrita quanto de fala, até de comunicação interpessoal. Então, vendo essa demanda do dia a dia e também percebendo o interesse dos próprios colaboradores, que eles já são instigados a fazerem outros cursos, a se capacitarem. Então, pensando em tudo isso, a gente resolveu investir agora em língua portuguesa. Douglas é um dos repórteres da associação, que está se aperfeiçoando na gramática. Toda a graduação, principalmente na área de humanas, direito, jornalismo, ela não se aprofunda tanto no português, Então, um curso como esse, com certeza, é de grande soma para a minha profissão e para todo comunicador. Assim como Douglas, muitos profissionais tiveram que voltar para a sala de aula. Neste instituto especializado em cursos de português e redação, tem médico, farmacêutico, advogado, muita gente com dificuldade na língua, correndo atrás do prejuízo, do que não aprenderam na escola ou já esqueceram. Durante muito tempo deixou-se de se fazer um ensino voltado especificamente para a língua, essa dificuldade surgiu e, obviamente, afeta quase toda a população brasileira. Falta leitura?
falta muita leitura. As pessoas leem pouquíssimo no Brasil e ler coisas boas, porque não é só ler, por exemplo, algumas revistas ou, sei lá, alguns livros que teoricamente não trariam àquela pessoa conhecimento filosófico, conhecimento sociológico, que são realmente os principais conhecimentos. E não tem jeito, uma hora ou outra o mercado de trabalho cobra qualificação. Há até uma frase que diz, né, que quem não se comunica se estrubica, não é assim que se diz? Não resta a menor dúvida. O processo de comunicação é fundamental e, aliás, é o que nos diferencia dos outros animais. Aprender concordância, regência, fazer um bom texto não é fácil, mas também não pode ter medo nem desistir. Tem que ter paciência. Ninguém aprende uma língua, tecnicamente falando, ninguém aprende uma língua culta em pouco tempo. Então ele tem que também se dar tempo, porque a educação é reflexão acima de tudo. Veja quais as novas regras para a concessão do seguro-desemprego. Elas devem reduzir a rotatividade de trabalhadores. O superintendente do Ministério do Trabalho em Goiás faz as contas. Nos últimos 5 anos, o governo gastou cerca de 4 bilhões de reais com o pagamento de seguro-desemprego no estado. Valor que deve reduzir em 30% com as mudanças que passam a valer a partir do dia 28 de fevereiro desse ano. As novas normas são da medida provisória número 665. A principal alteração é no tempo de trabalho mínimo que a pessoa precisa para requisitar o benefício do seguro-desemprego. Antes, quem atuava durante 6 meses com carteira de trabalho assinada poderia solicitar o benefício. Com a medida provisória, o trabalhador precisa de 18 meses de carteira assinada para receber o seguro pela primeira vez. Na segunda vez, ele precisa trabalhar por 12 meses. E somente a partir da terceira vez em que o trabalhador solicita o benefício, ele pode ter tido apenas 6 meses de carteira assinada, assim como era antes da mudança. Desses trabalhadores, é constatado isso, muitos saíram do emprego de uma forma artificial, ou através daquele jeitinho brasileiro do acordo entre partes, o que é proibido por lei, e muitas vezes também por parte do trabalhador, ele forçando a barra para que o empregador dispensasse. A medida, além de reduzir em cerca de 30% o gasto do Ministério do Trabalho com seguro-desemprego, deve promover uma maior preocupação das pessoas em se manterem no trabalho, inibindo assim aquela rotatividade de mão de obra que nem sempre era feita da maneira mais honesta. Muitos casos foi percebido a situação artificial, provocando uma rotatividade de mão de obra, o que estava onerando os cofres públicos. Para o trabalhador, a medida causa preocupação. Ficou muito pior, né? Acredito que agora a pessoa vai ter muito mais dificuldades. Os empregos geralmente não fica esse tanto tempo e a pessoa sair vai fazer o quê? De repente a pessoa nem tem culpa, né? Mandar embora. Uai, às vezes o serviço termina, a pessoa declara que terminou o serviço, que não precisa mais do serviço da pessoa. O que a pessoa vai fazer? Aí vai complicar, né? A convidada do próximo bloco é a doutora em psicologia e psicanalista Kátia Macedo. Ela vai falar sobre o mundo do trabalho e seus desafios, com enfoque na abordagem da clínica psicodinâmica do trabalho. Voltamos em instantes. O trabalho tem, ao longo da história, se constituído em um dos principais modos de produção da existência social e humana. As constantes e aceleradas transformações no mundo do trabalho contemporâneo trazem inevitáveis consequências para a saúde. Vivenciamos, ao mesmo tempo, prazer e sofrimento no trabalho. Mas como lidar com essa vulnerabilidade no ambiente laboral? No estúdio hoje recebemos a doutora em psicologia pela PUC de São Paulo, Kátia Barbosa Macedo, que vai falar sobre o mundo do trabalho e seus desafios, com enfoque na abordagem da clínica psicodinâmica do trabalho. Seja bem-vinda à Hora Extra, Kátia. Grata pelo convite, fico feliz de poder vir conversar com vocês um pouco. E o que vem a ser a clínica psicodinâmica do trabalho? Como o nome diz, é uma clínica que
vai trabalhar com a ideia do trabalhador e sua relação com a organização do trabalho. Ela aborda tanto as vivências de sofrimento, as vivências de prazer, o adoecimento do trabalhador e as relações entre subordinados, as condições de trabalho, porque tudo isso interfere em como o trabalhador vivencia seu trabalho. E quando o trabalho é fonte de sofrimento? O tempo todo o trabalho tem duas faces. De um lado, ele constitui a identidade, tanto que nós o tempo todo vamos nos apresentarmos, né, e dizendo: meu nome é fulano, minha profissão, eu trabalho em tal lugar, né? Então todas as referências, ou a maioria das referências que as pessoas utilizam hoje para falar de si próprios, estão relacionadas com o trabalho. E além dele constituir a identidade, ele também serve como inclusão, é um fator de inclusão social. Também porque as pessoas fazem referência tanto à profissão, quanto à atuação, quanto à formação, relacionado com organizações. E a outra face das relações, né, do trabalho também são as vivências de sofrimento. A gente vê um aumento, né, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial de Saúde indicam que existe um aumento do número de adoecimentos relacionados ao trabalho, um aumento do número de acidentes de trabalho também, né? Então, essa incidência vem aumentando em decorrência de como o trabalho vem sendo organizado. As condições de trabalho vêm sendo postas e a pressão por maior resultado, a competitividade, a individualidade, a falta de confiança e de cooperação estão interferindo na saúde dos trabalhadores. Interessante. E a clínica psicodinâmica do trabalho estuda as estratégias, né, de enfrentamento e transformação no trabalho em fonte de prazer. Como é que se dá isso por essa abordagem? Por exemplo, para a gente falar disso, a gente tem que falar um pouquinho do conceito que o Freud trouxe de sublimação, né? Quando nós temos necessidade de obtermos satisfação de alguma necessidade, mas ela nem sempre pode ser aceita socialmente, existe um mecanismo inconsciente chamado sublimação que transforma aquele desejo em alguma coisa socialmente aceita. Então, o exemplo clássico do Freud é uma pessoa que tem muito instinto agressivo de cortar, de perfurar, ele pode transformar isso, por exemplo, sendo um bom cirurgião, né? Então, ele consegue obtém uma satisfação do impulso, do desejo dele, de uma forma socialmente aceita. Então, a ideia da clínica do trabalho é, diante de tanto sofrimento posto em decorrência, e é inevitável que sempre haja sofrimento, como que nós, pessoas, trabalhadores, podemos lidar com isso de uma forma que fique mais leve. Uma das grandes contribuições da psicodinâmica do trabalho é exatamente pontuar a importância da cooperação, da confiança, né, do trabalho com o grupo, que é uma forma de superar a ideia da competitividade, do isolamento e do individualismo que o capitalismo selvagem, né, podemos dizer assim, estimula nas pessoas. Então, quando nós começamos a fazer intervenções na clínica do trabalho, a gente coloca as pessoas, trabalhadores, conversando sobre o que os fazem sofrer e pensando junto em maneiras de lidar com o sofrimento para transformar o trabalho numa coisa mais prazerosa. E esse estudo vai depender de cada caso? Sim, existe uma metodologia que ela é uma sequência de passos, né, que inclui esse espaço de discussão coletiva. Agora, dependendo da queixa, dos indicadores, você começa a conversar com esses trabalhadores a partir de determinados pontos. Mas o principal é a fala que liberta, né? Que as raízes da psicodinâmica vêm da psicanálise, né? Inclusive o seu fundador, o Christophe Dejour, ele é um médico, psiquiatra e psicanalista. Então ele pegou os princípios da psicanálise e trouxe para um trabalho na organização com o grupo. Então é a fala grupal que
possibilita essa transformação da angústia, do sofrimento, em vivências mais de cooperação, de confiança, né, e de construção para um local de trabalho melhor. E quando a gente faz isso, quer dizer, quando o grupo consegue isto, nós estamos prevenindo adoecimento e fortalecendo o espírito grupal. Qual que é o papel da liderança nesse processo, né, dessa abertura, desse diálogo? É importante? Super importante, né? Inclusive, os grupos de espaço de discussão coletivo, os chefes supervisores, eles são convidados a participar. Por quê? O exercício da fala inclui o exercício do ouvir, do escutar. E o escutar, de uma maneira, mesmo havendo essa diferença de nível hierárquico, o escutar como as pessoas estão percebendo as ordens, as metas, os objetivos, o tempo, e como eles estão lidando com essa pressão, é importante para garantir a produtividade. Então, é importante que os gerentes, os supervisores, mesmo pessoas da cúpula, tenham essa possibilidade de ouvir, porque normalmente eles falam mais e escutam menos, né? E ao ouvir, há uma negociação com essa equipe também, que compreende também quais são as pressões sob as quais esse supervisor também está exposto. E existem atividades e profissões em que esse sofrimento no trabalho é maior? Existem. Profissões onde existe um controle muito rígido dos supervisores, existe uma tendência a haver maior sofrimento. Existem 2 grandes indicadores de sofrimento. O primeiro deles, sobrecarga de trabalho. Então, pessoas que são submetidas a pressões, jornadas extensas ou um ritmo muito acelerado, barulho muito alto, né? Condições de trabalho físicas não agradáveis e chefias perseguidoras o tempo todo presentes, né? Também são mais suscetíveis. E, além disso, profissões onde não há falta de reconhecimento, onde não há reconhecimento, né? Quais são os estudos que estão mostrando para a gente? Construção civil, as pessoas estão adoecendo, morrendo e tendo muito acidente de trabalho. Telemarketing e motoboys, né? Motoboys tá demais, porque a pressão por chegar logo faz com que eles muitas vezes não obedeçam a sinalização de trânsito e muitas vezes eles estão fora da seguridade social porque são terceirizados. Né? Então, aí a gente vê também o lado perverso da organização de trabalho, de colocar em risco alguns trabalhadores em função só do lucro. Né? Eles estão fora, né, das leis trabalhistas e sofrem com isso também. Bom, o Hora Extra vai para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a psicóloga, doutora em psicologia pela PUC de São Paulo, Kátia Barbosa Macedo, que está falando sobre a abordagem da clínica psicodinâmica do trabalho. Voltamos já já. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a doutora em psicologia pela PUC de São Paulo, Kátia Barbosa Macedo, sobre a abordagem da clínica psicodinâmica do trabalho. Kátia, o mundo do trabalho é dinâmico e a relação entre capital e trabalho tem sofrido grandes alterações, né, ao longo dos anos. Essa nova organização do trabalho levou ao aparecimento de novas doenças, novos problemas. O que se investiga hoje dentro do tema sofrimento do trabalho? Bom, eu acho que cabe um comentário, né, sobre a principal mudança que aconteceu depois da Revolução Industrial. Né? Se a gente pegar as ideias do Marx mesmo, que são anteriores a isso, a gente tem que antes, um trabalhador, se nós pegarmos, por exemplo, um artesão, quando ele pegava a matéria-prima, pensava o que ele iria fazer, produzisse aquele objeto, pode ser um objeto como esse aqui, e fosse trocar, vender, colocar um preço, ele, ao olhar para aquele objeto, ele iria se identificar com aquele objeto dizendo, olha o que eu fiz. Com
a Revolução Industrial, o início da relação das máquinas, o surgimento do exército de trabalhadores de reserva, né? Então, assim, a ideia do trabalhador como uma peça descartável, né? Fez com que essas relações de trabalho destituíssem o trabalhador, de certa forma, de sua subjetividade, né? Tanto que nas primeiras teorias da administração científica se pedia, né? Olha, eu preciso de braços e o grande problema que eu tenho são trabalhadores que chegam com os problemas, né? Então essa ideia que está lá em 1900 e pouco, que a partir daí que foram desenvolvidas as teorias da administração, elas ainda estão arraigadas. E hoje, quando a gente se depara com trabalhadores cada vez mais monitorados, né, por câmeras, ponto digital, por exemplo, no telemarketing, os supervisores podem entrar na linha que o atendente está fazendo, escutar e supervisionar se está certo, se não está. Então, isso cria um nível de tensão que vai para além da jornada de trabalho. Então, tem vários estudos demonstrando que hoje há uma invasão na vida pessoal desse modelo das relações de trabalho, que afetam as vivências familiares, né? A própria ideia do assédio moral, ele começou a ser estudado por uma psicanalista. Ela começou a atender pessoas e viu que essas pessoas, de repente, começaram a ficar muito agressivas com a família. E quando ela foi investigar, ela descobriu que a organização onde essas pessoas trabalhavam mudou o sistema de gestão, a forma de controle, começaram pressão por produtividade, começaram assédio, humilhação, e as pessoas utilizaram a via familiar para fazer a descarga dessa angústia, dessa frustração, né? Então, hoje, quando eu, como psicanalista, recebo uma pessoa no meu consultório com queixa de pânico, com depressão, com tentativa de suicídio ou ideias suicidas, uma das questões que eu sempre me pergunto e converso com o paciente: você acha que isso pode ter relação com o seu trabalho? E por incrível que pareça, à medida que a gente vai investigando, a gente consegue encontrar, sabe, o trabalho como um dos fatores desencadeantes do processo de adoecimento. Então, eu acho que seria, assim, em linhas gerais, isso. O impacto, a invasão dessa forma de relação de trabalho, da alienação, na vida psíquica do trabalhador. Isso cai nessa próxima pergunta, que o ser humano, né, tem um sonho do trabalho ideal. O que acontece quando ele enfrenta o trabalho real, que não corresponde àquela expectativa que ele tem, né? Para a psicodinâmica do trabalho, a própria definição do trabalho é a lacuna que existe entre o real e o que é previsto. Porque o que é previsto, o ideal, que está nos manuais, é quando não falta energia, quando todo mundo chega no horário, ninguém está doente, mas a gente sabe que na vida real é impossível, na verdade, que isso aconteça. Então, o esforço que o trabalhador tem que fazer com o seu corpo, com a sua mente, com as suas relações com os colegas, para dar conta desse trabalho na realidade, é o conceito de trabalho dentro da psicodinâmica, né? Então, o tempo todo nós estamos sendo postos à prova. Se nós conseguimos, se nós não conseguimos, se tem desafio. Quando a gente cumpre uma meta, tem outra meta maior. E aí a outra equipe está competindo comigo. E quando você vê, você está tenso. Você está com medo de ser excluído. Você está com sentimento de estão desconfiando de mim, com ideias paranoicas, né? Então, isso impactua mesmo na vida psíquica do paciente, a relação, do trabalhador. Seria a relação entre o trabalho possível de ser realizado e a expectativa que a empresa tem, né, do seu trabalho. Isso. E algumas empresas utilizam ainda de uma forma muito perversa. Que bom que você conseguiu isso, não fez mais que obrigação. Então, já que vocês conseguiram, a gente vai aumentar a meta. E aí começa uma reação em cadeia de chegar à exaustão, que é um dos indicadores de estresse, né, do burnout, é exatamente a sobrecarga.
E aí já fica mais difícil ainda para o trabalhador se recuperar, né? Alguns quando ele chega nesse estágio. Alguns chegam a não conseguir mais trabalhar, né? Afastamento definitivo do trabalho. Você é autora e organizadora do primeiro livro e agora está lançando um novo livro. Você podia falar um pouquinho deles, o título, para a gente mostrar para o telespectador? Este aqui é o primeiro livro, né? Que é específico de... Os dois estão trabalhando com essa abordagem. O trabalho de quem faz arte liberta os outros e diverte os outros. Ele contém vários capítulos e está dividido em duas partes. A primeira parte apresenta pesquisas com trabalhadores de entretenimento. Então, nós temos jogadores de futebol, prostitutas, trabalhadores de circo, dentre outros. E a segunda parte é só com trabalhadores com arte. Então, nós temos um grupo de música de blues, temos atores de teatro, temos escritores literários, uma companhia de dança. Então, todos esses capítulos que estão aqui, eles utilizaram a abordagem teórica e metodológica da clínica psicodinâmica do trabalho. E o outro livro que eu trouxe aqui, apenas a figura que ilustra a capa, que será lançado agora, em 2015, está intitulado O Diálogo que Transforma. Então, nele nós temos mais algumas categorias que foram pesquisadas. Nós temos os gestores, uma pesquisa com empreendedores, temos também a pesquisa com escritores literários, com professores de instituição superior, temos a colaboração de 2 autores internacionais, o professor Thomas Perrier, que é da Bélgica, e o professor Christophe Dejoux, que é o criador dessa abordagem. Então, é um livro que em breve será lançado também pela editora da PUC. E os contatos seus, Kátia, se alguém se interessar, né, por essa abordagem, né, podem te contatar por qual e-mail e telefone? Sim, o meu e-mail, katiabarbosamacedo@gmail.com, e o telefone do nosso programa Stricto Sensu de Psicologia, mestrado e doutorado da PUC de Goiás, que é 3946-1116. Vocês podem pedir para falar comigo, deixar um recado que eu retorno também. Tá? Quero agradecer pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. O Hora Extra que agradece a entrevista e os importantes esclarecimentos sobre essa abordagem, né, da psicologia muito interessante. Muito obrigada pela presença no Hora Extra. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Não deixe de acompanhar a próxima edição na próxima semana. E também mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.